E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Então, eu tive que finalizar o último vídeo meio cortado, meio rápido, porque chegou gente aqui em casa. Mas deixa eu finalizar com vocês aqui então, né? É, Antes de mais nada, muito obrigado por estarem aqui e vamos para mais um estudo bíblico. Então, assim, falando sobre o apego ou a carência romântica, que é algo que eu já sofri, porque é algo que é induzido pelo sistema desde criança na nossa vida e que eu observo pessoas à minha volta, amigos, até hoje tendo problemas com isso, deixando que isso seja um motivo de tropeço na vida deles. Então, isso é algo muito sério, porque, tipo, envolve além da sua intenção, mas é o coração, né? Então, muitas pessoas acabam tropeçando por causa das suas emoções, deixando suas emoções guiar as suas decisões, suas escolhas. Então, eu quero discorrer um pouquinho sobre isso, né? Como vencer, primeiramente, esse apego? Cara, preencher o coração com o amor de Deus. Eu escrevi aqui. Deixar ele te transformar e curar as suas feridas. Ou seja, você vai, tipo, transformando os seus gostos de acordo com Deus. Você vai preenchendo seu coração com louvores, com as coisas do reino de Deus. E aí, conforme, tipo, você vai morrendo para esse mundo, importa que você diminua e que ele cresça. Então isso é uma coisa que ajuda muito você, tipo, a vencer essa carência. É você ir pedindo em oração para Deus, porque a oração ela tem muito efeito. Então ela ajuda você a vencer vícios, a vencer gula, por exemplo. Tipo, eu pedi ajuda para Deus para comer menos ou para melhorar minha alimentação, e ele me ajudou. Da mesma forma, ele ajuda em todas as coisas que você pede, né? Com fé, com intenção boa e em nome de Jesus. Então, outra coisa, né? Então você vai preenchendo seu coração com o amor de Deus e pedindo para ele, tipo, te transformar e curar suas feridas. Ou seja, às vezes as pessoas têm traumas ou feridas, tipo, da infância delas. Eu já ouvi muitos casos, tipo, de meninas assim, e meninos também. Cara, a pessoa ela teve a falta de uma figura paterna, teve rejeição, teve, tipo, muitas dores, assim, sabe? Pode ser o seu caso também. Porque a pessoa foi negligente com você, a pessoa te feriu, a pessoa não te ouviu, não te deu a atenção que você queria, e entre outras coisas, né? Isso é o mais de leve, que é tipo o mais simples, que é tipo o meu caso, por exemplo. Coisas leves, imperfeições do ser humano mesmo. Porque o único amor que realmente vai te preencher e que é perfeito é o de Deus. Então as pessoas elas sempre vão te decepcionar. Mas eu já ouvi casos mais pesados de amigos meus, tipo, de pessoas que foram abusadas pelos pais, pessoas que eram psicologicamente abusadas também, tipo, manipuladas, tinha tortura psicológica. Isso, cara, gera feridas muito grandes. E aí, às vezes, a pessoa busca preencher isso com outra pessoa. E aí, isso só vai gerar desgraça na relação, porque você vai, tipo, colocar uma expectativa na pessoa e sempre ela vai te decepcionar. E aí, você vai querer que ela seja o seu pai, que ela seja sua mãe, ou substituir o lugar de Deus na sua vida. E aí, você vai toda vez se decepcionar e brigar e sofrer. Sofrer. Então, qual que é o segredo? Pedir para Deus curar as suas feridas, porque Ele é o médico dos médicos. Então, tipo, cara, acontece muito assim de você tá, tipo, se soltando na adoração, porque eu tenho amigos, e eu já fui assim, que não conseguia, tipo, cantar, adorar a Deus. Eu era travado, e eu percebi que isso eram as feridas. Eram as feridas e, tipo, conforme você vai sendo tipo, você vai ficando repreendido, retido pelo mundo, né? Porque você, tipo, é rejeitado pelo mundo, você tenta fazer o que é certo, tenta ser uma pessoa do bem, e aí você vai levando porrada da vida, do inimigo também. E aí isso vai te deixando meio retraído. Por exemplo, eu era uma pessoa bem feliz, bem extrovertida, e depois eu fui ficando uma pessoa triste. Só que daí chegou o tempo de restauração na minha vida, o tempo de cura, que é como aquela música diz, né? Digo, ó minha alma, cante ao seu amado, o tempo de cantar chegou.
O tempo de cantar chegou, sabe? Então, chegou o tempo de cantar, chegou o tempo da vida, que é o momento que você entregou a sua vida para Deus. E aí ele começa a chamada regeneração, a chamada cura. E eu percebia que, tipo, cara, tem vezes em que você meio que... Deus expõe umas feridas, tipo, você chora assim, você sofre, mas quando essa ferida é exposta, meio que Deus cura ela, sabe? Então, peçam a Ele. Não, Ele sabe da dor, de qualquer dor que você tenha, qualquer ferida. Literalmente, peça a Ele para Ele curar as feridas do seu coração, da sua alma. E Ele faz isso. E Ele faz isso. Às vezes você tem uma trava, você não consegue pregar o Evangelho na rua para as pessoas porque você tem um medo de rejeição. Mas a palavra diz que Deus nos deu espírito de ousadia. Nós devemos espalhar a palavra, né? Nós não devemos ser tímidos, porque os tímidos, com todo respeito aqui, eu não estou querendo pressionar ninguém, mas na palavra diz em Apocalipse 21 ou 20 que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Os tímidos são aqueles que guardam os talentos só para si, que são egoístas. E, cara, não existe desculpa porque Deus deu o Espírito Santo dele para você. Então, tipo, mas eu sofri, mas eu sou tímido desde criança. Mas, cara, é só você se permitir ser transformado pelo Espírito Santo. É só não ser preguiçoso, é só pedir para Ele te transformar. Porque nós devemos pregar, não é sobre nós mesmos. Tipo, eu tinha vergonha de vir aqui gravar os vídeos. Só que eu percebi que não é sobre eu, sobre mim. É sobre o Evangelho. Eu só preciso vir aqui, servir a Deus e não, tipo, a mim mesmo. E acabou. Então foi isso que tirou, assim, o meu bloqueio com vir aqui a público, sabe? Então esse é o segredo, meus irmãos. Eu não tô aqui pra pressionar ninguém. O Espírito Santo tem me confrontado, cara, o canal ele é pra consolar e edificar as pessoas. Não é... E pra, óbvio, confrontar pelo Espírito Santo, mas tipo assim, não se sintam ofendidos pelas coisas que eu tô falando. Eu falo pelo bem mesmo. Pelo bem de vocês, todas as coisas que eu falo. Como um irmão na fé. Então, é isso, assim. Permita que Ele cure as suas feridas e ore sobre isso. Isso vai mudar a sua vida. E a restauração do núcleo familiar através do ouvir, da paciência, do amor e da humildade. Além das armas espirituais chamadas oração e jejum, entre outras. Então, tipo assim, eu percebi que para ser restaurado a minha relação com meu pai e com a minha mãe, eu deveria ouvi-los mais, ter paciência, ter humildade e amá-los, mesmo que fosse difícil, porque o amor, ele é difícil, né? É muito mais fácil você só ficar no seu canto ali com as suas feridas do que você buscar, tipo, tratar as suas feridas, sabe? Mas vale a pena. Vale a pena, tipo, dar aquele passo de fé e se esforçar assim, sabe? Se esforçar pela restauração das suas relações com a sua família, principalmente. Porque, cara, se você nasceu onde você nasceu, é porque Deus escolheu. Deus tem um propósito. Tipo, não desista dos seus tios, dos seus primos, dos seus irmãos, dos seus pais ou dos seus filhos. Não desista deles. Tipo, cara, tenha fé, continua orando pela pessoa, pela vida dela e amando ela, pedindo pra Deus não só pra você. Cara, eu fiz muito isso. Tipo, pregar o evangelho e querer obrigar a pessoa. Não. Pedindo a Deus pra, tipo, você ser um testemunho vivo. Pra você, através da sua santidade, através da sua vida, através da paz. Porque eu era muito ansioso, né? Daí eu pensei, cara, se eu for infeliz, como que as pessoas vão querer vir a Jesus através da minha vida? Só por um motivo racional? Tipo, sim, todo mundo deveria vir a Deus porque é a única salvação, na verdade, né? É a única forma de você ter a vida eterna, é Jesus Cristo, o único caminho. Só que só a razão não é o suficiente. Você precisa, tipo, ser um testemunho vivo. Por isso que Jesus falou, ou Paulo, não me lembro, vocês serão conhecidos pelo amor, por vocês amarem uns aos outros. Então, cara, feiticeiros, satanismo e outras religiões também fazem cura.
Então, a maior marca do evangelho não é a cura, os milagres, as maravilhas, apesar de que é muito importante e existe até hoje a cura, o poder de Deus. O poder de Deus é muito importante, mas a maior marca que deve ser um cristão é o exemplo, é o testemunho vivo. Então, infelizmente, nós temos muitas pessoas no corpo chamado joio, ou pessoas que estão desviadas moralmente, não que não estejam indo num templo religioso, mas dentro do seu coração estão desviadas. Essas pessoas geram um mau testemunho, cara. Com todo respeito, mano. Cristão que ouve funk, não dá. Cristão que trata mal os outros, que fala mal dos outros por trás, que gera briga. Cristão orgulhoso. Cara, tudo isso a gente vai ser cobrado, porque aquele que não dá fruto é cortado da videira. Você está sendo nutrido pelos nutrientes da videira. Então você tem que dar bom fruto. É o que é João 14, se não me engano, João 15. Você tem que dar bom fruto, você não pode simplesmente estar conectado à videira. Você tem acesso, cara, a Jesus, ao Espírito Santo, a palavra de Deus, a sabedoria, a tudo. Entende? Não tem desculpa, porque não importa o quão grandes sejam as suas falhas, se você se arrepender e pedir para Deus te transformar, Ele te transforma. Então, tipo, não existe desculpa, cara. E a palavra diz, né? Paulo diz, não se conformem com este mundo, mas renoveis o vosso entendimento. Se transformem, sejam transformados, ele fala, né? E renoveis a vossa mente. Ou seja, cara, você não deve se conformar nem com esse mundo, com a maldade dele, com o pecado, e nem, tipo, com as suas próprias falhas. Você deve sim se amar, porque se você, tipo, se odeia, você fica se punindo com as coisas. E a gente não é esse o objetivo. Eu já fiz isso no passado. Nós não devemos fazer as coisas para nos punir, mas, tipo, realmente, por um crescimento, por um motivo de crescimento. Por exemplo, você não deve jejuar com motivo de se punir, se autopunir. Isso é destrutivo. Você deve pedir para Deus ajuda para você se amar. Porque se você não se amar, você não consegue amar o próximo, né? Então você deve pedir, tipo, Deus, me ajuda a me amar. E aí você vai começar a fazer as coisas, tipo, por um motivo genuíno, sabe? Tipo, cara, eu vou orar, eu vou evoluir na oração aqui. Cara, eu preciso adorar mais a Deus. Eu preciso levar a sério a palavra, estudar a palavra, ver uns vídeos legais aqui no YouTube, ir na igreja, se você tem um lugar bom também. E aí você começa a fazer as coisas, tipo, não para se punir, mas realmente por um motivo de edificação, sabe? Então eu acho isso muito legal. Meus irmãos, 13 minutos já falando muita coisa. Então eu vou iniciar os provérbios de Salomão. Depois eu vou até a metade aqui. Fazer até a metade e depois eu finalizo no próximo vídeo, tá? Então vamos lá. Deu de reflexão, né? Às vezes é muita coisa pra cabeça. Então foi o suficiente. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos ímpios. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Ou seja, se você é disciplinado, se você segue a sabedoria, as leis de Deus, Ele te enriquece para você prosperar e abençoar as pessoas também. Então, existe tipo muitas vezes o sistema religioso, muitas vezes existe uma concepção de que, cara, se você é cristão, você tem que tipo, ter uma baixa renda, né? E nada de errado, cara. Deus é com os pobres, Deus é com os humildes, sabe, com os pequeninos. Porém, não tem nada de errado em Deus prosperar uma pessoa. Óbvio que for usar isso para o bem e não para si mesmo. Mas Deus prospera pessoas, tá? O que é errado, a raiz dos males é o amor ao dinheiro e não o dinheiro. Então não tenham medo de prosperar, tá? Permitam que essa seja a oração nossa, que Deus nos prospere
mas nos prospere para a glória dele e que ele nos prospere conforme a nossa capacidade de utilizar esse dinheiro para o bem e não para nós mesmos. E que ele não nos prospere além daquilo que, tipo, vai nos afastar dele, assim, tipo, se o dinheiro for nos afastar dele, que nós não prosperemos. Essa tem que ser nossa oração. Pai, prepara o meu coração para ter mais dinheiro, prepara o meu coração para ter saúde, prepara o meu coração para todas essas coisas, porque não adianta você, tipo, pedir pelas coisas, mas você às vezes não está pronto para receber. Então, cuidado com a oração de vocês também. Ficar pedindo dinheiro, 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 bens, e às vezes você não está nem pronto para administrar isso. E aí só vai trazer problema e perrengue para sua vida, basicamente. Então, o que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. E o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco de lábios ficará transtornado. Então, é isso. 16 minutos já foi o suficiente para não ficar muito longo. E é muito interessante, cara, é muito perfeito isso. Os sábios simplesmente aceitam, né? Os eleitos, assim. E os ímpios, cara, não que eles não tenham ainda oportunidade no futuro, né? Não tô condenando ninguém. Mas, cara, as pessoas, tipo, rejeitam as leis de Deus, cara, rejeitam a verdade. É muito louco isso, velho. Mas é isso, né? No fim das contas, vale a pena, todo sacrifício vale a pena seguir as leis de Deus. Porque, primeiro, por temor a Deus, porque a gente vai dar conta a Ele um dia. E segundo, porque, cara, tipo, as leis dele são pro nosso bem, Ele vai te abençoar, sabe? Na sua vida, te dá paz, te dá alegria. Então, seguir as leis dele é vida, literalmente, tá bom? Então, que nós possamos ser os sábios de coração, sinceros, puros, obedientes a Deus, confiantes, e confiando nele, principalmente, e tementes a Deus. Essa é a minha oração para nós nesse dia, tá bom, meus irmãos? Então, que o Pai vos abençoe muito. Fiquem na paz por aí, tá bom? E um abraço para todos vocês, para a família de vocês. Que o Espírito Santo esteja sobre a casa de vocês e a vida de vocês, tá bom? Endireitando os vossos caminhos e ajudando vocês a permanecer no caminho estreito, apesar das dificuldades, das batalhas, mas que nós não saiamos do caminho estreito, tá bom? E que o nosso coração não se contamine com orgulho ou qualquer coisa desse mundo, tá bom? Então, é isso. É isso, tá bom? Amém. E até a próxima, meus irmãos. Fui.